Nós agradecemos ao Senhor por mais esse privilégio desse dia, de estarmos aqui na sua casa, adorando o seu santo nome. Não existe uma alegria tão grande, irmãos. As pessoas elas têm uma dificuldade às vezes de congregar, mas nem eu falo do congregar em si, mas de estar na presença do Senhor. Como é importante nós podermos passar dias, horas, cultuarmos a esse Deus tão bom, porque Ele tem gerado tudo para nós, amém? Tudo que temos, tudo que somos e o que viermos a ter vem dele. A importância de reconhecermos sempre isso. Hoje eu só pedi a Deus uma coisa: alegra sempre meu coração para eu te servir, Senhor. É tudo que eu quero na minha vida, porque é tão importante. As pessoas não valorizam tanto essa questão, mas para mim é uma das maiores que existe. É a mais de todas, né? Estar na presença do Senhor, amém, querido? Eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Isso. Vamos treinando na Bíblia, né, irmãos? Vamos ouvir esse relato, que é tão conhecido, mas vamos tentar nos apoderar dessa porção nessa noite. Do que a gente ouvir nessa noite, a gente tem que reter o que é bom, amém? Amém. Você não precisa reter tudo. Você precisa reter alguma coisa para a sua vida. Tem gente que diz assim: fui para o culto, não gostei. Mas você não conseguiu reter nada, não é? Uma falha, às vezes é um som alto, uma criança que está correndo, às vezes é uma coisa tão pequena, e tem tantas outras coisas para nós desfrutarmos aqui nessa noite. Então, que você desfrute nesse momento dessa boa palavra, amém? Vamos ler juntos. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos. Ele disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, queridos? Diga comigo, como nós declaramos sempre: esta é a minha Bíblia, a santa palavra de Deus. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a
Bíblia diz que eu posso. Nesta noite, eu vou receber a poderosa, a gloriosa porção da palavra de Deus, a qual pode salvar a minha alma. Amém, queridos? Deus é fiel, amém? Eu vou pedir o tema da pregação, que eu pedi para colocar aí. Com os olhos a gente enxerga, mas com a mente a gente tem a visão das coisas, amém? Amém, queridos? Amém. Nós vamos trabalhar esse tema nessa noite. É importante que a gente entenda. Eu não quero sair daqui nessa noite sem receber do céu. Você crê, irmão? Amém. Não é mais um culto. Isso aqui não é um clube social para a gente se reunir uma vez na semana. Aleluia. Talvez você estuda, trabalha, você não tem tempo de estar durante a semana. Então, pelo menos nesse dia, você tem que sair com o seu feixe, amém? Amém. Você tem que levar o alimento da semana aí, para você estar alimentado do que você ouviu. Com os olhos a gente enxerga, mas com a mente a gente tem a visão das coisas. Amém, querido? Eu vou simplificar. O rei da Síria fazia grande guerra a Israel. Só que Israel tinha um grande homem de Deus chamado Eliseu. E todas as vezes que o rei da Síria armava contra Israel, Deus revelava a Eliseu, e Eliseu revelava ao rei de Israel. E o que acontecia? Isso, quando a Síria fazia uma emboscada, Israel já sabia, porque Deus sempre nos dá escape. Ele deu sempre a Israel esse escape. E chegou uma hora que o rei da Síria pegou lá. Ele disse: aí, quem aqui é o traidor? Quem é aqui que está traindo? Toda vez que a gente vai pegar o homem escapa. Toda vez que a gente arma uma cilada, o homem escapa. Como é que pode ser isso? Então, um dos servos dele disse o quê? Meu rei, ninguém aqui te trai, mas tem um homem de Deus lá em Israel. Tem um homem, um profeta, que quando tu está no teu quarto de dormir, ali, tu está maquinando: amanhã eu vou pegar, amanhã eu vou matar o rei de Israel em tal lugar. Eu não sei como é. Ele ouve e transmite para o rei. É coisa de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Deus avisa, amém? Amém. Deus, ele avisa. E aí, o moço de Eliseu se acordou cedo. E quando ele se acorda, ele sai aí, né? Se espreguiçar. Quando ele fica aqui, ó, ele se assusta. Aí ele falou assim: Eliseu, meu filho, pode pedir perdão dos pecados. Se acerte logo com Deus aí, porque a bocada está feia. Tem soldado, cavalo, carro, até umas horas lá fora. A cidade está toda cercada. Aí, meu irmão, a Bíblia diz uma coisa tremenda. No versículo de número 15 mesmo, diz assim: ai meu Senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas Eliseu, naquela hora, ele queria dizer ao servo dele assim: filho, tu anda comigo, tu conheces o Deus de Israel, tu sabe que ele é fogo, tu sabe que ele não perde numa batalha. Já era para tu ter entendido isso. Mesmo assim, Eliseu, humildemente, ele ora ao Senhor. No versículo 17, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu peço o quê? Abre os olhos do meu servo. Abre, porque ele anda comigo. Ele sabe que tu é poderoso, mas ele não entende que tu é além disso tudo. Aleluia. Ele ainda não entendeu. Por isso, a razão nessa noite
de nós estarmos pregando esse tema. Põe aí de novo para mim, Diácono. Com os olhos a gente enxerga, mas com a mente tem o quê? O olho da mente ele não erra. Amém, querido? O olho da mente ele não erra de forma alguma. E eu quero trabalhar com você nessa noite. Como é importante a gente ter uma visão. Queridos, Eliseu, ele cobrou de uma pessoa que conhecia a Deus, que sabia quem era Deus, mas que não entendia ainda. Sabe quando é que a gente vai ver a glória do Senhor? Quando a gente entender quem é Deus. Quando dentro da nossa mente a gente der uma ordem: o Senhor é comigo. Tem gente por aí que está se espantando com as más notícias, que está se espantando com os inimigos. Mas eu quero dizer para você nessa noite: maior é o Deus que nós servimos. Mas essa confiança não pode ser gerada aqui em um culto, nem em 2 cultos, não. Em um momento de alegria, em um momento de oba-oba. Não, querido. Essa confiança é para quem conhece. Lá no Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você sabe em quem é que você, na verdade, você sabe em quem é que você confia? Em quem você conhece, ou não é? Se você não conhecer uma pessoa, você não tem coragem de dar a chave dela, da sua casa para ela, tá? Mas se você conhecer, você diz: olha, eu não vou chegar mais, toma a chave e entra. Não é verdade? Você precisa conhecer. Esse conhecer que eu falo é um nível de intimidade, amém? Amém. Então, com os olhos a gente enxerga, mas com a mente a gente tem visão das coisas. Eu quero falar sobre uma mulher de visão. Vou falar de algumas coisas que tinham visão e outras coisas que só enxergaram. A primeira, eu quero falar de uma mulher de visão. Uma mulher que tinha visão. Abra aí 2 Reis capítulo 4. Segunda Reis capítulo 4, versículo 8. E sucedeu também um dia que ainda Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu o quê? Todas as vezes que ele passava por ali, entrava na casa dela para quê, igreja? E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que sempre passa por aqui, por nós, ele é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e ali servindo ele a nós, para ali se recolherá. Só até aí. Eu quero falar nessa noite sobre essa mulher. A visão dessa mulher é uma visão maravilhosa, amém, querido? Eu vejo os crentes, um povo às vezes assim, fácil de enganar. Você me entende? Essa mulher, ela tinha visão. Tem gente que diz: olha, tem um homem ali. E quando ele chega na igreja, quando ele começa a andar, treme tudo. Só a presença do homem, a gente já fica, olha. Fulano é um faço de Deus. Eu vou fazer uma pergunta: você conhece? Quem lhe garante que eu sou homem de Deus? Oi? Você não conhece? Você procura me conhecer primeiro? Eu vejo um monte de crente na igreja ficando velho nesse besterol, viu? Vou ali que o homem ora e a gente vomita a doença. Eu vou ali que o homem olha pra gente e faz a radiografia todinha completa. Agora eu também vou fazer uma radiografia, veja como é simples.
Deus está me dizendo que tem um monte de gente apertada financeiramente. O Senhor está me revelando aqui que tem um monte de casal aí que tem um probleminha no casamento. Primeiro eu e minha mulher estão na lista. O Senhor está me revelando aqui que está abrindo uma porta. Eu estou primeiro doido por aqui, abra. Tu também. Quem quer uma porta aí? Abra, levanta a mão. Olha, o que é que eu quero falar com isso? Essa mulher, ela aqui, ó. Peraí. Eu vou observar esse homem. A palavra observar pega muito forte. Eu tenho observado este homem que passa por aqui. Eu tenho visto que ele é um homem, um santo homem de Deus. Ela não se iludiu. Tem um monte de gente por aí dizendo: eu estou frustrado com o ministério, eu estou triste com a igreja. O vaso disse que Deus ia abrir uma porta. O vaso disse que Deus ia me abençoar e nada aconteceu. Ande com ele, chame ele, faça que nem essa mulher. Primeiro dia, um sanduíche. Segundo dia, vou botar um presuntozinho. Na terceira vez, um sanduíche, um suco. Toda vez que ele passava, primeiro ele comia um pãozinho. Somente depois ele passou a ser o quê? Hóspede. Mas deixa eu tomar a minha coisinha salgada hoje. Jesus de força, né? Me salgadinho não aguento. Mas o povo é assim. Tem um vaso ali. Isso é enxergar com os olhos, com a mente. Você vai dizer: o vaso está lá no monte, mas o Deus que eu sirvo, Ele é Emmanuel e habita comigo. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que Deus não fala e Deus não revela. Ele fala e Ele revela. Mas o diabo sabe que você é tão fraco nisso, que ele usa disso para machucar você e destruir a sua fé. Um dia uma mulher chegou para mim, ou foi na minha casa, orou, fez ouro. Eu, opa, incenso, mirra, recebe. Eu aqui, ó. Vai lá, na minha mão. Segura vaso. Eu agarrei. Eita Jesus, né? Dá aquele calor forte, treme na gente, né? Terça-feira eu fali. Eu fechei a pousada e o restaurante. Aí eu fiquei na cabeça: e aquele ouro? E aquele incenso? E aquela mirra? Meu Jesus, que houve, meu pai? Meu Deus do céu, eu vou perder o prédio, Jesus. E agora, meu Deus, me ajuda, me acorda. Tem misericórdia dessa pobre alma, só tem isso para comer. É a lamentação que a gente faz para Jesus, para ver se Jesus ouve a gente, né? Olha para mim, Senhor, olha para mim. Queridos, quando a gente tem visão, a gente avalia as coisas. Ou não é? Eu vou falar mais uma coisa aqui. Primeiro, uma mulher de visão, a sunamita. Agora, vou falar de uma igreja sem visão. Apocalipse capítulo 3, vamos lá no versículo 14. Apocalipse capítulo 3, acho que é isso, a partir do 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que faça o que agora, igreja? Diga aí comigo. Unge os teus olhos, colírio para que veja. E unja com o colírio para que veja. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. Jesus chegou para essa igreja e ele disse assim, ó: eis que eu estou
porta aí? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Eu cearei com ele e ceará comigo, amém? O que é que eu quero falar com isso? Uma igreja sem visão, a ponto de Jesus dizer: compre colírio para ungir os seus olhos. Vocês não estão enxergando uma coisa. Foi o que Jesus viu? Ele não viu. Ele percebeu aqui, o que aquelas pessoas não estavam. Deixa eu falar só uma coisa para você. Em que lugar Jesus estava nessa igreja? Do lado de fora, batendo na porta para entrar. Tem muito crente que Jesus está aí, batendo na porta através da mulher. E firma, homem, para de ser frequentador de igreja. Tem filho que está ouvindo Jesus falar através da mãe: rapaz, acaba com essa tua besteira, vamos para a igreja. Sabe por quê, meu irmão? Na vida do inferno, Jesus está do lado de fora, como está lá em Laodiceia. Eu quero te dizer, nessa noite, eu tive uma semana muito cansada, e vai começar outra mais cansada ainda. Não para. Estou cansado, estou estrompadinho todo, como diz a história. Mas eu tenho visão de Deus na minha vida. Eu enxergo além, não com os meus olhos. Com os meus olhos eu não consigo comprar nada, porque quando eu olho para a carteira está lisa. Com os meus olhos eu não consigo fazer nada na igreja, porque quando a gente olha para o caixa também está numa dificuldade. Mas com a minha visão eu consigo chegar lá. Amém. Eu consigo sonhar. Eu consigo acreditar que Deus vai lá na frente, abrindo o caminho, quebrando os correntes, tirando os espinhos. Amém. Eu consigo ver que o Senhor vai lá, vai abrir as portas. A cada dia, meu irmão, está chegando mais perto. E mais um sonhozinho realizado no meu coração. O projeto em nome de Jesus. Amém. Já teve gente dizer: Samuel, não vai dar certo. Não está vendo que não vai ter médico, não vai ter dentista, não vai ter ninguém que queira fazer? Meu filho, vou dizer o que Jó disse: como não fala qualquer coisa, fala tudo. Eu não ouço o que tu fala, eu enxergo o que o meu Deus falou. Está aqui, Essa igreja, ela não via mais, ela não enxergava mais. Jesus disse: compra colírio para os teus olhos, para que tu veja. Vocês não estão vendo, vocês são ricos, vocês têm tudo, mas vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Vocês não têm nada. Você consegue entender, querido, isso? Tem gente: eu estou liso, eu estou sofrendo, eu não alcancei minhas bênçãos. Mas se você tiver Jesus dentro de você, você é a pessoa mais feliz do mundo. Aleluia. Isso é ter visão. Amado, ser feliz não depende de dinheiro. Dinheiro não ajuda, é lógico. Apesar que tem uma amiga minha que diz: Samuel, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Coitado, né? Eu queria dizer a você nessa noite que essa igreja, ela também tinha perdido a visão. Mas eu quero falar também de outra coisa que perdeu a visão. Vamos lá? Vamos em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Eu já estou acabando, viu? A mensagem de hoje ela não é muito longa, não. Só que o Espírito Santo abrir a visão, que a vontade é dele. Diz assim, 2 Coríntios 6, 11, a partir do 11: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também em vós. Não vos prendais ao quê? Com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz? E que acordo há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Deixa eu falar isso aqui. O povo de Coríntios, que calor, Senhor. Gente, eu vou abafar a banana aqui. Quem viu? O
povo de Coríntios, eles tinham perdido a visão. Eles estavam na igreja, mas eles começaram a fazer acordinhos, né? Uma moça chegou para mim e disse: Samuel, me dá uma palavra. Eu estou namorando com uma pessoa, ele não é muito firmado. Eu disse: mas não tem palavra para meio firmado. É porque assim, eu estou pensando. Digo: olha, filha, sabe o que é que você está vendo? Você está vendo um homem bom, verdade. Um homem até bonito, né? Jeitoso assim, tal, né? 1,81 m, cabelos, né? Mas eu queria que você fosse lá no seu entendimento, disse a ela. Porque o que você está vendo agora é aquela vontade de correr, pular, beijar, fazer endoscopia com a língua, né? Agora, no entendimento, você vai pensar que acordo de um fiel com um infiel. Você querer ir para a igreja e eles dizer: vamos pro forró. Vai dar zoada ou não vai? Porque muita gente se extrapola na vida, quebra a cara, conhece o Senhor, conhece a palavra, sabe da verdade, mas diz assim: eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Com A escrevo amor, com P escrevo paixão, essa letra escrevo o teu nome que mora no meu coração. Aí depois, quando está lá na frente, não deu certo, vem: minha gente, o inimigo me usou. O inimigo me usou. Ainda bota aquela música horrível: o inimigo pelejou, 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 mas eu consegui. Ele tentou me derrotar, e eu clamei por Jeová, e foi ele que caiu. Mas se ela tiver o entendimento, ela vai dizer: Senhor, isso vale para você também, viu, homem? Tira, meu Deus, tira desse casco, mata as vontades, os desejos. Olha, meu irmão, quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu era farrista, muito prostituído. Breve eu vou contar meu testemunho, que eu tenho um monte de gente nova, é para vocês saberem por mim do que pela boca dos outros, né? Mas se vai pela boca dos outros e não acreditar em mim, o problema é seu. Você não tem seu para me dar nem para você. A conversa é bem direta aqui, né? Mas eu vou contar. Mas deixa eu dizer a você uma coisa. Eu era um cara altamente prostituído. Errado demais, errado mesmo. Namorador, né? Teve um dia que eu peguei peguei. Estava lá em cima no meu quarto e o marido dela lá embaixo armado, lá em um estabelecimento da gente. Deixa eu te contar uma coisa. Eu recebi muito livramento de morte, muito medo. Então eu era da pegada mesmo, da pegada ficha. Aí eu aceitei Jesus. Eu disse: Senhor, e agora? Como é que essa caixa da safadeza vai mudar? Né? Joga o livro, irmão. Porque tem uns crentes que ficam: não, porque o Senhor está tratando aquela coisa, está fazendo um retrocesso naquela coisa. Você tem que pedir a Deus para a sua mente, ó, abrir, amém?